Bom dia, queridos! Como estão todos vocês? Mais uma atividade da nossa plataforma. Essa atividade é referente à semana 12 e nós iremos estar abordando esses tópicos aí, esses assuntos aí. Números inteiros, ângulos adjacentes e consecutivos. Como é um vídeo de revisão, em relação aos assuntos, porque nós já estudamos esses assuntos, né? A apostila começa falando a respeito do número negativo, dos números inteiros, demonstra o conjunto dos números inteiros, que é chamado de conjunto Z. Aí ela vem falando a respeito, né, dos subconjuntos, que nós temos inicialmente aí o conjunto dos números naturais, que está inserido no conjunto dos números inteiros, e a definição de que n está contido em Z, porque dentro do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, está o conjunto dos números naturais, né, que é justamente esse n aí. Então, nós podemos dizer que n está contido em Z. Continuando aí as definições, a apostila está abordando os subconjuntos dos números inteiros, que são esses subconjuntos aí representados pela letra Z, onde nós temos o primeiro Z asterisco, que quer dizer que é o conjunto dos números inteiros sem o número zero. O Z menos é o subconjunto dos números inteiros formado apenas com os números negativos e o zero. O Z que está no meio, que é o Z asterisco mais, quer dizer que é o subconjunto dos números inteiros, onde nós teremos os positivos sem o zero. O Z mais são todos os números positivos com zero. E o Z menos com asterisco quer dizer que são os números negativos sem o zero. Então, esses são os subconjuntos dos números inteiros. Agora, nós temos uma parte que aborda geometria na apostila aí da plataforma, onde trata ângulos adjacentes e consecutivos, que foram assuntos que nós estudamos anteriormente também e que agora está fazendo apenas uma revisão, ok? Seguindo aí, temos ângulos consecutivos e adjacentes. Aí tem a definição de ângulos consecutivos, com o exemplo, né, com o desenho, demonstrando aí os ângulos consecutivos. E temos os ângulos adjacentes, também com a definição já estudada e o exemplo aí dado. Então, relembrando, ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice. E ângulos adjacentes são aqueles que não têm pontos comuns. Aí vocês podem estar voltando às apostilas, né? Revendo esses assuntos e tirando as dúvidas com um estudo mais aprofundado. Fizemos uma abordagem rápida da parte teórica, porque são assuntos que vocês já viram, nós já estudamos nas semanas anteriores e hoje nós só estamos fazendo uma revisão, tá bom? Nós vamos partir para a parte prática, que é a nossa atividade da semana, e nós temos a primeira questão, que diz o seguinte: escreva o sucessor e o antecessor dos seguintes números inteiros. E aí nós temos um conjunto, né? Porque está números entre chaves, então é um conjunto, nós temos os números 0, menos 98, mais 1024, menos 72, mais 26, mais 1 e menos 2. Aí ele pede em seguida para você ordenar o conjunto na forma crescente. Eu comecei a formar o conjunto aqui para vocês entenderem melhor como vocês irão encontrar os números. Ele pede o antecessor e o sucessor de cada número. Então, começando com o 0, eu vou ver que o antecessor de 0 é menos 1 e o sucessor é 1. Então, vocês vejam aí que eu fiz a minha anotação. Considerando o segundo número do conjunto que ele deu, o menos 98, eu vou fazer o antecessor de menos 98, que é menos 99, e o sucessor, que é menos 97. E assim eu vou formando o conjunto que ele pede. Depois que eu terminar de formar o conjunto, eu vou colocar este conjunto em ordem crescente. O que é isso? Do menor para o maior. Lembrando que todos os números negativos são sempre menores que os números positivos. Outra dica também,
Para você achar o antecessor e o sucessor, basta você lembrar da ordem dos números na reta numérica. Aí fica mais fácil para você encontrar o que vem antes e o que vem depois. Prosseguindo aqui a atividade, pessoal, nós temos a segunda questão, que fala o seguinte: tomando como referência o nível do mar, use números inteiros positivos ou negativos para indicar os valores expressos nas frases dos itens a seguir. Então, na letra A, ele fala o seguinte: uma mergulhadora, usando equipamento apropriado, desce até 300 metros de profundidade. Então, reparem, essa questão do descer de profundidade dá uma ideia de negativo, né? Se a gente pega como base o zero, que no caso é a superfície, se você desce, dá a ideia de menos, de negativo. Então, aí você vai colocar esse número de uma forma negativa, né? É só acrescentar o sinal de menos aí na medida, né, que ele está falando de profundidade. A letra B diz o seguinte: o Airbus A380 é o maior avião comercial de passageiros em circulação no mundo, também chamado de Super Jumbo, pode atingir 15 mil metros de altura. Então, a ideia aí já é o contrário da letra A, né? Dá uma ideia de que subiu. Subiu dá uma ideia de mais. Então, você vai representar este número aí de uma forma positiva, né? Na letra C, uma empresa que explora o fundo do mar lançou uma base guia a 1.700 metros de profundidade. Novamente, nós estamos tratando de profundidade, que dá uma ideia negativa, né? De descer. Num formato de funil, por onde as sondas e as brocas passam e perfuram o solo. Aí você vai representar esse número, né, de uma forma positiva ou negativa. Mas a dica é essa, né? Profundidade dá uma ideia de descer, que dá uma ideia negativa. A letra D, ele fala que o pequeno submarino de resgate atinge uma profundidade de 609 metros. Novamente, está tratando de profundidade, que dá uma ideia negativa. Aí você vai representar esse número aí de uma forma negativa. A terceira questão fala assim: a reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões A e B em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros, expresse essas posições usando números inteiros positivos ou negativos. Então, olhe bem, você vai tomar como base a cidade de São Paulo. Neste caso aí, cada ponto da reta aí representa 50 quilômetros de distância. Então, de São Paulo até o ponto A, você está caminhando para a esquerda. Lembre-se que essa direção são os números negativos. Aí você vai falar qual é a distância aí de São Paulo até o ponto A, ok? No ponto B, na cidade B, você vai ver que você vai caminhar 1, 2, 3 pontinhos até chegar ao B. Isso quer dizer que cada ponto que você percorreu aí são 50 quilômetros. Aí você vai somar 50 mais 50 mais 50, aí vai achar a localização da cidade B. A quarta questão, ele dá uma reta numérica para você observar. Observem que à direita de zero tem os pontos positivos, à esquerda de zero os negativos, e temos também os pontos representando aí cada número, né? Tem um ponto O, R, Q, S e pergunta-se, na letra A, qual é a abscissa do ponto R? Qual é a imagem geométrica do número -1, na letra B? Na letra C, qual é a imagem geométrica do número +4? E na letra D, qual a abscissa do ponto P? Eu vou explicar para vocês a diferença de abscissa e imagem geométrica, tá bom? Esse termo abscissa se usa muito em um assunto chamado plano cartesiano. A abscissa é justamente essa reta horizontal que vocês estão vendo aí desenhado, que a gente até agora conhece como reta numérica, mas essa reta também no plano cartesiano nós chamamos de abscissa. E aí vocês percebem que nós temos, além dos números marcados nesta reta que eu chamo de abscissa, nós temos também os pontos, tá certo? Que são as letras aí. Então, quando na letra A fala assim, qual é a abscissa do ponto R, você vai olhar onde está o ponto R e qual é o número que representa R. Qual é o número que está R?
Aí você vai olhar. Então, esse número é justamente a abscissa do ponto R, tá bom? Agora, se eu perguntar assim, qual é a imagem geométrica do ponto mais 2, aí você vai olhar o ponto, no caso essa letra IR, tá certo? Então, eu digo o seguinte, que mais 2 é a abscissa do ponto R e o ponto R é a imagem geométrica do número mais 2. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Na letra B diz o seguinte, qual a imagem geométrica do número menos 1? Então, olhando para a reta aí, eu vou identificar onde está o menos 1 e a imagem geométrica vai ser justamente o ponto, que é o ponto S, tá bom? Agora, se eu perguntasse qual é a abscissa do ponto S, aí você iria me dizer que seria o número menos 1. Prosseguindo a quinta questão, diz o seguinte, usando um intervalo de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Letra A, o ponto A de abscissa mais 3. Na letra B, o ponto R de abscissa menos 2. Na letra C, o ponto B de abscissa menos 6. Na letra D, o ponto S de abscissa mais 7. Na letra E, o ponto C de abscissa mais 4. Na letra F, o ponto P de abscissa menos 1. Você vai traçar uma reta parecida com essa que eu tracei. Aí você vai marcar os pontos, mais 3, menos 2, menos 6, mais 7, mais 4 e menos 1. Depois que você marcar os pontos, lembrando que à direita de 0 são os positivos e à esquerda de 0 estarão os negativos. Na letra A, quando ele fala o ponto A de abscissa mais 3, então, no número que você marcar mais 3, você vai colocar o ponto A. E assim, sucessivamente com as demais alternativas. Sexta questão. Expresse utilizando a adição de números inteiros cada situação que segue e dê o resultado. Aí ele fala o seguinte, na letra A, em um jogo, Alice ganhou 12 pontos e perdeu 7 pontos. Eu fiz a sentença matemática aqui para vocês entenderem. Então, se ela ganhou, eu entendo como mais 12. Ela perdeu 7, então eu entendo como menos 7. Aí eu vou calcular o saldo de pontos aí. Se ela ganhou 12 e perdeu 7, com quantos pontos ela ficou? Na letra B eu tenho aqui que uma comida congelada estava sendo mantida a temperatura de menos 20 graus e sofreu uma variação de menos 5 graus. Então, houve uma diminuição da temperatura, essa variação, né? Houve uma refrigeração maior com essa comida congelada e aí você vai colocar o total dessa temperatura, né? Qual foi a temperatura total aí de variação? Em um torneio de futebol, um time tem 14 pontos ganhos e 20 pontos perdidos. Então, 14 pontos ganhos dá a ideia de positivo, né? Que ganhou. Então, vai ser mais 14 e 20 pontos perdidos. Dá a ideia de negativo, então vai ser menos 20. Fazendo a continha aí, você vai ver o saldo, né? Que esse time ficou de pontos. Na letra D, seu João depositou 239, depositou, dá uma ideia de crédito. Então, dá uma ideia positiva, nós vamos ter um número positivo em sua conta corrente, que estava com saldo devedor de 540. Então, saldo devedor dá a ideia de negativo, de menos. Então, você vai ter um número positivo mais 239 e menos 540. Aí, eu montei aqui as sentenças matemáticas para vocês terem uma ideia. Na letra B, a temperatura, menos 20 e menos 5. Na letra C, mais 14, que foram os números de pontos ganho, e 20 que perdeu, então menos 20. E na letra D, a questão dos valores, né? Depositou 239, só que estava devendo 540. Aí você vai colocar aí a resposta, se ele continua devendo ou se pagou, né? Se cobriu esse saldo devedor. A sétima questão, você vai assinalar a alternativa correta, conforme a definição de ângulos consecutivos, né? Se você
tiver esquecido alguma coisa, quiser relembrar, é só voltar lá na parte teórica que tem a definição e aí você assinala a alternativa correta. E a 8ª questão, finalizando a atividade, pede para você construir com o uso de régua e transferidor um ângulo de 90 graus e 180 graus. E estes ângulos eles têm que ser consecutivos e adjacentes respectivamente, aí nomeando de acordo com as definições. Eu fiz o esboço aqui, pessoal, dos ângulos para vocês terem uma ideia, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo AOB de 90 graus e tracei um outro ângulo aqui, no caso BOC, de 180 graus. Então, esses ângulos, eles são consecutivos, porque eles vão ter um vértice e o lado comum, e eles vão ser adjacentes. Por quê? Porque os pontos desse ângulo aqui não são comuns com os pontos desse outro ângulo aqui de 180 graus, tá bom? O esboço tá aí feito, só para vocês entenderem melhor. E assim finalizamos mais um vídeo. Este vídeo é referente à atividade da semana 12 da plataforma. Como sempre eu falo aqui, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Parabenizo todos os alunos que têm acessado o vídeo, têm procurado entender, compreender o assunto, né? Eu parabenizo vocês, continue nessa caminhada de busca. Vocês já estão com o livro didático em mãos, então procurem também estar se orientando pelo livro didático, pelas informações que estão, né, lá à disposição de vocês, para estar aprimorando o mesmo conhecimento, tá bom? Esse vídeo, a opção minha em estar gravando um vídeo é justamente para poder alcançar o maior número de alunos, porque eu sei da demanda, sei que muitos não têm condições de ter um horário específico para estar acessando, né? Então, essa opção minha de vídeo é justamente para isso, para que ele fique disponível para você acessar no momento que você tiver condições de fazer o seu estudo aí em casa, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.